Você está pensando em montar o seu estúdio fotográfico, mas ainda tem dúvida de quais equipamentos adquirir para iniciar nessa empreitada? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, são sugestões de quais equipamentos você deve comprar para iniciar com o seu estúdio fotográfico. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Peço encarecidamente que você dê aquele slap no like para ajudar a gente e que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como montar um estúdio fotográfico em casa, depois você corre lá e dá uma olhada. Lá eu dou algumas dicas sobre o espaço, como organizar e como iniciar nessa vida de fotografia de estúdio. Eu te garanto que vai ser de grande ajuda, depois você dá uma olhadinha lá. Hoje basicamente é um guia de compras, tá? De quais equipamentos você deve escolher para estar iniciando com o seu estúdio fotográfico em casa. E eu já começo falando, pessoal, que é necessário que você compre somente o essencial, ao menos de início. E para começar, eu preciso falar sobre 3 tópicos muito importantes para a fotografia de estúdio: iluminação, os modificadores de luz e os fundos fotográficos. Basicamente, se você já tem um modificador de luz, você já tem um fundo fotográfico e você já tem como fazer fotos na pegada de estúdio, você já consegue fazer isso, tá? Por mais que você disponha somente de um ponto de luz, por exemplo. Eu considero a iluminação o principal ponto quando a gente fala de fotografia de estúdio, porque não tem para onde correr, pessoal. Dentro do ambiente de estúdio é luz artificial, sim, não negligenciem os estudos sobre luz. Se você quer realmente ter um estúdio fotográfico e fazer fotos nessa pegada, primeira recomendação: estude sobre como utilizar a iluminação artificial. Então, de início, você vai precisar no mínimo de um modificador de luz, no mínimo um flash, seja o flash speedlight ou um flash tocha, e um fundo fotográfico. Agora eu vou falar melhor sobre cada um desses itens. Muitas pessoas se perguntam se dá para fazer foto de estúdio utilizando flash portátil, e a resposta é sim, pessoal. Quando eu iniciei no meu estúdio, eu não dispunha, por exemplo, de um flash tocha. Então, as primeiras fotografias que eu fiz em estúdio foi utilizando 2 speedlights, que são essas imagens que vão aparecer aí para vocês. Percebam como fica super legal, a iluminação fica excelente e dá sim para você fazer as suas fotos no estúdio. Esse tipo de flash ele não é o mais recomendável, tá? O certo seria um flashão desse de estúdio. Porém, se você ainda não pode investir num equipamento como esse, saiba que um desse ou 2 desses já vão te atender super bem. Do outro lado, se você já pode iniciar com um flash tocha, esse tipo de flash aqui é mais recomendável para o ambiente de estúdio. Por quê? Ele possui uma potência de luz maior. Ele é alimentado via energia, é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de flash. Então você economiza com pilhas, por exemplo. E ele tem algumas funções que são muito importantes e que facilitam a vida da gente, como por exemplo a luz de modelagem. Já tem vídeo review desse flash aqui no canal, depois você corre lá e dá uma olhada que você vai entender melhor como é que isso funciona. A média de preço desses flashes aqui varia de 500 a 700 reais, então se você está iniciando e se você já puder começar com um flash desse, tá, é recomendável. Outra coisa que ele tem que é muito legal é a fotocélula. Então se você tem um flash desse e um flash desse, por exemplo, a luz desse flash consegue disparar a luz desse flash sem a necessidade, por exemplo, de um radiotransmissor, então já é uma economia. Então compensa a compra de um equipamento como esse aqui. Então sobre a iluminação, se você só dispor de flash speedlight, dá muito certo, tá? Um ou 2 desses. Se você puder ter um desse e um desse, também vai funcionar super bem, como eu já disse, por conta
do sistema de fotocélula, você vai conseguir disparar esse por meio da luz desse sem a necessidade de um radiotransmissor, que não é tão barato. Então já é uma economia de dinheiro muito grande. Outro equipamento que também é interessante ter para o seu estúdio fotográfico são os LEDs, tá? Muita gente não é muito fã de flash e gosta de utilizar, por exemplo, a luz contínua, que também fica super bacana para os seus retratos. Eu tenho esse LEDzinho aqui da Trevor, ele é um LED bem potente, inclusive já tem vídeo aqui no canal, depois corre lá e dá uma olhada. E eu já fiz muitas fotografias utilizando esse LEDzinho aqui e eu consigo ter uma qualidade de iluminação muito boa. Também tem essa sugestão de flash da Yongnuo, que é o YN303, também tem vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada lá depois. E aí você pode optar, você pode ter luz contínua, tá? 2 LEDs, ou você pode ter um LED ou um flash, tá? De certa forma você também vai conseguir ter bons resultados utilizando a luz contínua e a luz do flash. Outra sugestão que eu posso dar para vocês também é a utilização de lâmpadas de LED, como essa que está aparecendo aí na tela. Eu utilizo bastante para gravar os vídeos aqui do canal. Essa lâmpada tem uma luz muito forte e ela é bem barata, tá? Ela custa aí algo em torno de 40 a 50 reais. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ela também, se você quiser depois dar uma olhada. E assim, quando você coloca essa lâmpada, por exemplo, dentro de um modificador, como o Strip Box, percebam que é uma luz bem difusa, é uma luz bem suave e que vai te trazer sim bons resultados, como essas imagens que estão aparecendo aí na tela. Fiz essas fotos utilizando luz contínua com essa lâmpada de LED. Sobre os modificadores de luz, como eu já disse no início, pessoal, no mínimo um modificador, tá? Pode ser um softbox, pode ser um octobox. Qual é a finalidade do modificador de luz? Ele vai te dar um controle de luz e um direcionamento de luz bem melhor, que caracterizam aquela qualidade de luz de estúdio que você vê nos retratos. Por exemplo, se eu puder dar uma sugestão de tamanho a partir de 60 centímetros, tá galera? E se vale aqui a dica, eu recomendo sinceramente o Octobox de 80 centímetros, tá? Ele não é tão caro, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Esse é um tamanho de modificador que eu considero ok, tá? Você já tem uma grande área, então você vai ter uma luz bem mais difusa. E, por exemplo, se você dispor somente de flashes Speedlight, esse flash aqui vai conseguir cobrir a área desse modificador tranquilamente. É um ponto que você precisa entender. O tamanho do modificador, pessoal, tem que ser compatível com a potência do flash. Um Octobox de 80 centímetros eu consegui utilizar tranquilamente com um flash Speedlight desse. Agora, por exemplo, você compra um modificador de 95 centímetros ou de 120 centímetros, por um flashzinho desse tamanho já fica mais complicado, tá? Você vai ter que forçar mais esse equipamento. E para modificadores de luz maior, é mais recomendável um flashão tocha desse aqui, porque a potência desse flash é compatível com o tamanho do modificador e, consequentemente, vai conseguir cobrir toda a área e trazer resultados satisfatórios para a sua fotografia. Então fica a dica, a partir de 60 centímetros já é um tamanho que eu considero legal para modificador, seja o Octobox, seja o Softbox, ou você pode estar até mesmo adquirindo as sombrinhas. Tá? É um modificador mais simples que existe e ele é muito subestimado, porém ele traz resultados excelentes, pessoal, posso garantir. E o custo-benefício é muito convidativo, tá? Você consegue comprar 2 delas e aí ter uma luz principal e ter uma luz de recorte, o que já vai trazer um resultado de iluminação bem melhor para as suas fotografias. Seja o Softbox, seja o Octobox ou seja as sombrinhas que vocês acabaram de ver, posso te garantir que já vai te trazer um resultado bem mais profissional quando o assunto é iluminação de estúdio. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo todos os links desses equipamentos que eu estou falando, tá galera? Para depois vocês darem uma olhada e ver se cabe aí no orçamento de vocês. Vamos falar agora sobre os fundos fotográficos. É um equipamento também que é indispensável quando a gente fala em fotografia de estúdio. Você pode estar optando pela compra de tecidos, tá? E se você me perguntar qual tipo de fundo, eu te recomendo sinceramente o fundo infinito branco, tá? Porque é um fundo que você vai conseguir ter resultados diferentes utilizando, por exemplo, a iluminação direcional. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico
perfeitamente como utilizar o fundo branco e como ter resultados diferentes utilizando esse equipamento. Então você pode estar comprando fundos de papel, você pode estar comprando fundos de tecido, fundo de lona como esse que vai aparecer na tela para vocês, que eu sinceramente recomendo, é um fundo que não amassa e que na estética do retrato fica bem interessante. E outro acessório que você vai necessitar também para utilizar os fundos infinitos são os suportes para fundo infinito, tá? Pode ser um suporte fixo na parede ou pode ser aquele suporte com tripés que você monta, prega o fundo e utiliza. Sinceramente, se você já tem um espaço em casa fixo para estar fazendo as suas fotografias de estúdio, é legal que você tenha um fundo fixo, tá? Você põe ele na parede e aí só coloca o fundo lá e utiliza. Esse fundo de tripé ele é mais recomendável caso você precise se deslocar, por exemplo, para outras locações, como a casa do cliente, por exemplo. Aí você precisa de um backdrop para estar montando a estrutura e estar utilizando o fundo fotográfico. Outra dica muito legal que eu posso dar para vocês se tratando de fundo fotográfico é a utilização da parede como backdrop. Eu utilizo isso bastante aqui no estúdio, tá? Então, pinta a parede de branco, tá? Pinta o estúdio de branco. E aí você pode estar pegando um pedacinho da parede para utilizar como fundo infinito. Dá só uma olhada nessas imagens que vão aparecer aí na tela. Aqui eu estou utilizando a parede como fundo fotográfico. E aqui no piso eu estou utilizando esse material que é chamado de piso vinílico em manta. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um plástico que imita a textura da madeira, então fica bem elegante nas fotografias e você tem um cenário bem legal para estar compondo as suas imagens. Então, recapitulando, o que você necessita? O básico que você precisa para fazer fotos decentes na pegada de estúdio. No mínimo, um modificador de luz, pessoal, independente de qual seja, tá? Seja o softbox, o octa ou as sombrinhas difusoras. No mínimo um flash, seja o speedlight ou o flash tocha de estúdio, o que couber no seu orçamento, e um fundo fotográfico, de preferência o fundo branco, porque você vai conseguir ter resultados diferentes utilizando, por exemplo, a iluminação. É o básico que você precisa ter para ter uma iluminação decente, para ter uma fotografia de estúdio decente. É importante que você saiba que no início é importante comprar somente o essencial, galera. Não precisa comprar N equipamentos que você raramente não vai utilizar, tá? Prioriza, por exemplo, a compra dos equipamentos de iluminação. Dentro do estúdio, a coisa mais importante é a utilização da luz artificial. Então prioriza a compra de um flash como esse, prioriza a compra de um modificador que eu te garanto que vai te trazer resultados bem melhores do que, por exemplo, gastar rios de dinheiro numa câmera ou numa lente. Dá uma olhada nessas fotos que vão aparecer aí na tela. Essas fotos foram feitas utilizando uma câmera de entrada, uma lente 18-55 e vejam que eu consigo ter resultados igualmente satisfatórios como se eu estivesse utilizando um equipamento mais caro. Qual que é o lance aqui? O uso da iluminação para trazer a característica de estúdio que a gente tanto gosta e que com certeza você quer chegar também nesse tipo de resultado. Outro equipamento indispensável que você vai precisar para o seu estúdio, galera, são os tripés para iluminação. Se vale a sugestão, esses tripés da Incon Flash, tá? São tripés nacionais, eles são muito bons, eles são resistentes, eles são robustos. Eu tenho um aqui comigo que está aqui no estúdio já tem uns 4 anos, mais ou menos. E ele funciona perfeitamente e nunca me deixou na mão. Tá? Então eu vou deixar aqui como sugestão, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É da marca Incon Flash, uma marca nacional, e inclusive eles fabricam tripés e também fabricam modificadores de luz que são muito bons, então já fica a dica. Para início, pessoal, no mínimo 2 tripés, beleza? Para você estar colocando flashes ou LEDs e estar posicionando essa luz de uma forma mais interessante. Outro equipamento que eu posso aqui destacar que seria muito legal para você também é um rebatedor de luz. Não é tão caro e, por exemplo, se você dispor apenas de um ponto de luz, você posiciona esse ponto de luz, você coloca o rebatedor do outro lado do seu assunto e aí você consegue criar uma luz de recorte mesmo não tendo, por exemplo, 2 flashes. Então já traz um resultado de iluminação bem melhor.
Fica aqui essa adição à lista, tá? Se você puder ter um rebatedor, é bem interessante e vai te trazer com certeza bons resultados aí no quesito de iluminação. Como itens adicionais, eu posso colocar aqui a compra de outros fundos fotográficos que não sejam o fundo branco, como por exemplo um fundo cinza texturizado, como esse que está aparecendo aí na tela. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse fundo, depois corre lá e dá uma olhada. Percebam que tem uma estética bem diferenciada e que também fica legal para fotografia de estúdio. Mas aí é um item opcional, tá galera? De início, somente um fundo já vai te ajudar, já vai te trazer bons resultados. Isso eu posso te garantir. E agora eu vou falar sobre aquilo que todo fotógrafo ama, que é a câmera e lente. Deixei isso aqui para o final porque para mim é o último detalhe que você precisa se importar. Eu vou explicar o porquê. Pessoal, basicamente com qualquer câmera e com qualquer lente, você vai conseguir ter bons resultados. Já mostrei essas imagens que estão aparecendo aí na tela. Essas fotos foram feitas, acreditem, com uma lente de entrada, a lente 18-55 e uma câmera cropada, uma câmera de sensor APS-C. Contanto que seja uma DSLR como essa, uma câmera profissional, e que você tenha controle sobre ISO, diafragma e tempo de exposição, você vai conseguir sim ter bons resultados. Independente da marca que você utilize, seja Canon, Nikon ou Sony, qualquer uma das câmeras da linha de entrada vai sim te trazer bons resultados. Eu fotografei durante muito tempo, pessoal, utilizando câmeras da linha de entrada, tá? Sobre lente, eu recomendo sinceramente que para dentro do estúdio você compre uma lente zoom, tá? Uma lente com duas distâncias focais distintas. Por quê? Porque dependendo do espaço que você tiver para fotografar e do tipo de sensor que você estiver utilizando, você não vai conseguir fazer fotos, por exemplo, de corpo todo, tá? Digamos que o seu estúdio tem ali 5 metros de comprimento, mais ou menos. Se você estiver utilizando uma câmera de sensor APS-C com a lente 50mm, por exemplo, por conta do fator de corte do sensor, o campo de visão da lente vai se diminuir ainda mais. Você não vai ter espaço para enquadrar e não vai conseguir fazer fotos de corpo todo, tá? Então é um ponto que você precisa se atentar. Para o estúdio, eu julgo mais interessante uma lente zoom como essa, 24-70mm ou uma 18-55, tá? Por quê? Porque você vai ter um dinamismo melhor de trabalho. Você tem um grande angular, e aí você pode fechar, por exemplo, aqui em 24 ou 35mm e conseguir fazer fotos de meio corpo. E você tem os 70mm aqui, um médio telefoto, que você vai conseguir, por exemplo, fazer fotos de meio corpo, fechar um pouquinho mais o quadro. Então eu recomendo para estúdio uma lente zoom, independente de qual seja. Câmera, qualquer uma das câmeras da linha da marca que você utiliza, seja Nikon, seja Canon, seja Sony, enfim. Qual que é o lance da lente? Quando você está trabalhando no estúdio, você vai utilizar aberturas de diafragma um pouquinho mais fechadas, tá? Como F9, F10, F11. E nessas aberturas você tem uma nitidez absurda, independente da lente que você esteja utilizando. Então a marca da lente, a qualidade da lente, ela não vai fazer assim tanta diferença. Claro que um bom equipamento traz resultados melhores, sim. Porém, eu quero te falar que com um equipamento simples, você consegue resultados igualmente satisfatórios aí na sua fotografia. Para finalizar esse vídeo, eu quero te falar que dá super certo, galera. Eu já tenho uma experiência de mais de 5 anos fotografando no estúdio dentro da minha própria casa. Hoje eu tenho mais do que eu pensei que eu ia ter de equipamentos. Eu comecei literalmente só com uma câmera, só com a lente e com um flash, tá? E estudando a iluminação, estudando como ter resultados diferentes utilizando isso aqui, eu consegui chegar a uma fotografia interessante dentro do ambiente, dentro da proposta que eu queria dar para os meus retratos. Então, começa devagarzinho, tá? E à medida que o seu negócio, à medida que a sua fotografia for evoluindo, você vai investindo em equipamentos melhores, em equipamentos mais caros, lentes melhores, câmeras melhores, flashes melhores, enfim. Tenha paciência, viva o processo e faça o melhor que você pode fazer, extraindo o melhor que você pode extrair dos seus equipamentos, tá? Então estude direitinho o que esse equipamento pode te oferecer de melhor, o que uma lente pode te oferecer de melhor, como extrair um resultado melhor com um flash, por exemplo.
e eu te garanto que isso vai te trazer resultados satisfatórios aí nas suas imagens. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força. Por hoje é só e até mais.